Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 5:2. Amém, irmãos? A palavra do Senhor diz assim: disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Amém, irmãos? Somente até aí. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nós glorificamos o teu nome por mais uma vez estar na tua casa, por mais uma vez ouvir a tua palavra. Mas nós, Senhor meu Deus, não queremos ficar somente a ouvir a tua palavra. Queremos ouvir, sim, a tua voz a falar conosco, Senhor. Nós queremos, ó Deus, que tu nos mostre o que a tua palavra nos fala, qual é o propósito, Senhor meu Deus, do teu Espírito para nossas vidas esta noite. Como vamos, ó Deus, o que vamos, Senhor meu Deus, aprender de ti esta noite? É isso que nós queremos, Senhor meu Deus. Derrama a tua unção sobre nossas vidas para que nós entendamos, Senhor, a tua palavra. Abençoa a tua igreja esta noite, é o que te pedimos, orando em nome de Jesus. Amém, Deus. Podemos assentar. A palavra do Senhor, a Bíblia nos ensina que desde o Jardim do Éden, quando Adão pecou, quando Adão desobedeceu ao Senhor nosso Deus e percebeu que estava nu, percebeu que estava em pecado, o Senhor, ele foi e sacrificou um animal com as suas peles. Ele fez vestimentas para Adão, para cobrir o seu pecado, para cobrir a sua nudez e fala do seu pecado. E por certo, o sangue daquele animal foi derramado em terra. O Senhor usou somente as peles para cobrir a nudez do homem, mas ali houve o primeiro derramamento de sangue em favor do pecado do homem. Adão saiu do jardim, foi retirado dali para não voltar, e através dele a humanidade veio se criar, e veio através deste homem pecador vieram outros, muitos outros, com esse DNA de pecado, com esta humanidade pecadora. Veio errando, tivemos Caim e Abel, filhos dele. Caim mata Abel, mas na verdade quem morreu foi Caim, porque Abel ofereceu ao Senhor um sacrifício e foi aceito por ele. Foi assassinado, mas ele continuou vivendo diante do Senhor. Quem morreu nessa história foi Caim, porque ele continuou vivo neste mundo, mas o pecado dele levou para outro lugar, para a morte eterna. Às vezes nós achamos que vamos fazer algo em nossas vidas que vai nos favorecer. Eu vou me livrar do meu adversário, do meu inimigo, do meu problema de tal forma que isso vai me favorecer, mas às vezes não é isso que acontece. Às vezes aquilo que fazemos traz ao contrário para nossas vidas, traz desgraça e traz morte para nossas vidas. Ainda que não venhamos a perceber isso, o pecado faz isso com nossas vidas, nos traz morte. Independente do pecado, do que for, sempre traz morte para a nossa vida. E a humanidade caminhou dessa forma. A humanidade caminhou em pecado, de pecado em pecado, de pecado em pecado. E o Senhor viu que isso não estava certo. O homem desta forma, ele jamais voltaria ao jardim do qual eu tirei.
Porque aquele jardim, ele foi criado para que o homem voltasse para lá. Ele colocou Adão para fora, não por castigo, mas ele colocou Adão fora daquele jardim e colocou anjos ali com espadas flamejantes para evitar que o homem voltasse, não por castigo ao homem, mas para evitar que o homem comesse da árvore da vida e vivesse eternamente em pecado. Porque o próprio Senhor falou, olha, eis que agora ele é conhecedor do bem e do mal. E se ele comer da árvore da vida, aí colocou Adão para fora dali, para que ele não vivesse em erro permanentemente. Mas aquele lugar não foi destruído, aquele lugar, ele foi levado, hoje nós sabemos disso, aquele lugar, ele foi levado para os altos céus, onde o Senhor está preparando uma cidade para que o homem possa voltar para lá. Ele não foi exterminado para que o homem nunca mais pudesse voltar para lá. Ele foi guardado para um tempo futuro. Mas como o homem poderia voltar para lá se ele caminha de abismo em abismo, como a palavra fala, que um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado. Hoje eu faço uma coisa pequenininha, eu pego isso aqui, porque não faz diferença para ele tem muito. E o que é isso aqui? Aí amanhã ele pega isso, aquilo, e mata um, e mata outro, e adultera, porque um abismo chama outro abismo. A palavra do Senhor nos fala isso, e a humanidade caminhava dessa forma. E o que Deus fez? Eis que eu preciso resolver isso. E na lei ele colocou leis para que o homem vivesse segundo elas. E o homem não conseguiu viver segundo a lei. E o Senhor então colocou sacrifícios para que o homem pudesse cobrir o seu pecado. Desde o primeiro sacrifício que foi feito por causa do pecado de Adão, o homem agora vem sacrificando animais inocentes. Pombinhas, touros, ovelhas, bodes, carneiros, tudo para que o pecado do homem fosse coberto, para que um animal inocente, um inocente, viesse a sofrer por causa daquilo que nós entramos. E o templo, o primeiro templo, o tabernáculo, ele mais parecia um açougue, um abatedouro. Tamanha era a quantidade de sangue que ali existia. Todos os dias o homem vinha trazendo suas ofertas e os sacerdotes, a única coisa que os sacerdotes faziam naquela época era matar um animal e espargir seu sangue sobre o altar. Aquilo mais parecia um abatedouro, porque aqui fora o pecado ele abunda. Naquela época o pecado abundava e era preciso muito sangue de inocentes para cobrir tudo aquilo. Passou aquele tabernáculo, veio o primeiro templo. Aquele primeiro templo, ele ficou desta mesma forma, com sacrifícios. Praticamente todo dia o sacerdote entrava para ministrar perante o Senhor. Houve a ruína daquele templo, veio o segundo templo. No segundo templo, o sumo sacerdote, somente ele entrava uma vez por ano para ministrar o Senhor. Até então, no primeiro tempo, o sacerdote entrava várias vezes lá para ministrar. No segundo tempo, somente uma vez por ano entrava o sacerdote para ministrar diante do Senhor. Mas continuava a matança dos animais e o homem continuava pecando, e tudo aquilo cobria, tudo aquilo não cobria, aliás. O pecado do homem não servia para levar o homem à eternidade. Aí veio o sacrifício maior, que foi diante do Senhor Jesus, um menino inocente, a cruz do Calvário, porque ele verdadeiramente era inocente. Era preciso que Deus enviasse o seu único filho para a cruz do Calvário, para que o homem definitivamente cobrisse o seu sacrifício, cobrisse o seu pecado, cobrisse o seu pecado. E aí o sacerdote parou de entrar agora no Santo dos Santos, veio diminuindo da matança, daquele abatedouro que era no tabernáculo, para o primeiro templo, que diminuiu um pouco, para o segundo templo que o sacerdote entrava uma vez, para a vinda do sumo sacerdote Jesus, que agora ninguém mais entrava no Santo dos Santos para fazer sacrifício. Somente ele entrou uma única vez, diz o livro de Hebreus, para levar o sacrifício
por toda a humanidade, somente uma vez. E aí parou o sacrifício. Parou todo aquele sacrifício e o pecado do homem foi coberto, se o homem quiser. O Senhor, Ele deixou para nós uma mensagem: crê em mim e serás salvo. Crê no Filho daquele que enviou e serás salvo. Aquele que crer em mim será salvo e toda a sua família será salva. É preciso crer, é preciso somente crer. Nós, todos os dias, quando chegamos à casa do Senhor, clamamos pelo sangue de Jesus, para que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre nossas vidas e nos purifique de todo o nosso pecado. Chegamos na casa do Senhor, somos purificados, ouvimos a palavra, recebemos uma oração, glorificamos ao Senhor, recebemos a nossa bênção, vamos para nosso lar e muitas das vezes voltamos a pecar, fazendo aquilo que fazíamos. Dia seguinte nós voltamos aqui, clamamos ao Senhor, sangue de Cordeiro derramado sobre nossas vidas, cobre o nosso pecado, recebemos a nossa oração, recebemos a nossa bênção, vamos para casa e continuamos pecando. Aí o Senhor, Ele fala aqui: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá vida. Existiam aqueles que o Senhor Jesus falou: eles não têm vida em si mesmos. Eles sacrificam, eles têm toda a religiosidade, porque fazer isso praticamente que nós fazemos é religiosidade. Vemos a casa do Senhor, recebemos a nossa bênção e voltamos para casa para chafurdar na lama. E o Senhor, Ele fala o que? Olha, quem não comer e quem não beber do meu sangue, este não tem parte comigo. Quando nós ceiamos, o Senhor, o texto que nós lemos é esse: tomai agora o cálice, tomai o meu sangue, porque quem não beber, quem não comer, não tem parte comigo. Por este motivo, por não ver como está a sua vida e participar da ceia de qualquer forma, por esse motivo muitos dormem, muitos estão enfermos, muitos não têm vida em si mesmos. Há pouco tempo, de uma semana mais ou menos, não tenho a data certa, o Senhor, Ele deu um sinal e Ele mostrava que sangue era aspergido sobre toda a igreja. Todos aqueles servos recebiam a sua porção de sangue para purificar os seus pecados, mas era servido junto com isso uma bandeja, havia cálices nesta bandeja para que todos bebessem. Não era suficiente somente aquele sangue sobre a vida do homem. Ela purificava a vida do homem, ele saía daqui limpo de todo o seu pecado, mas era suficiente? Não, porque o Senhor mostrou que havia um cálice com sangue para que cada vida tomasse. E o que fala, o que diz isso, o que o Senhor nos diz através deste sinal, através desta palavra, que se não bebermos do sangue do Senhor, não teríamos vida eterna, não teríamos vida, a verdadeira vida, porque o sangue de Jesus, ele diz, é a verdadeira bebida, a carne é a verdadeira comida. Porque quando nós nos purificamos, voltamos para a nossa casa, nós levamos a nossa purificação, mas muitas das vezes, como falamos, voltamos a pecar, nós não vivemos. E o que o Senhor quer para nós, o que o Senhor mostra para a nossa vida, é que nós tenhamos a tomar o sangue, fazer isso dentro de nós, não somente superficial, não somente limpar os nossos pecados e voltar para casa, para o mundo, para as coisas que fazíamos, viver como vivíamos. O Senhor, Ele quer um compromisso maior. Quando Ele mostrou esse sinal, Ele diz isso, da mesma forma que a palavra diz: é preciso um compromisso maior. É preciso, olha, não somente purificar a nossa vida do nosso pecado, mas tomar o sangue do Senhor, comer a carne do Senhor. Dentro de nós deve de existir isso, o Senhor Jesus dentro da nossa vida, viver desta forma, viver da forma que o Senhor quer que nós venhamos a viver. Que nossa mente, o nosso pensamento seja o que o Senhor faria, como eu devo agir. Olha, o meu compromisso é com o céu, é com o Senhor. Eu não tenho mais nada a ver. Olha, a pessoa às vezes se purifica aqui, volta, e, mas isso aqui não, né? Pode até ser que eu possa fazer
pergunte-se primeiro: Jesus faria isso? Jesus faria isso que estão te propondo? Jesus faria isso que você está vendo? É isso que ele faria? É isso que ele quer que você faça? E você vai receber a resposta do Senhor: olha, não é assim que eu deveria te fazer. Esse é um compromisso que você tem com o Senhor, é viver realmente o Evangelho, viver o sacrifício aquilo que Jesus fez por nós. Por isso ele diz que quem não tomar o seu sangue, o meu sangue, no caso ele falando, quem não comer da minha carne, esse não tem vida. Esse não tem vida em si mesmo. Como aqueles fariseus, aqueles religiosos da época, eles faziam todo o sacrifício, eles recebiam a purificação, porque na época o animal esmolado ali, ele purificava até da lepra. Mas a pessoa voltava para o mundo para fazer as mesmas coisas. A palavra diz sobre 10 leprosos que foram procurar o Senhor. Ele falou: olha, agora vai ao templo e oferece ao seu sacrifício. E o Senhor diz que voltou apenas somente um entendeu que precisava realmente tomar o sangue, que precisava realmente de um compromisso maior com a palavra do Senhor, com o céu. Somente um voltou para glorificar, os outros 9, porque esse dia é minha purificação. O sangue foi passado sobre minha vida e agora eu volto a fazer as coisas que eu fazia, porque eu não voltei, eles não voltaram para glorificar o nome do Senhor. E assim existem muitos no mundo. Quantos passaram pelas nossas igrejas, pelas nossas vidas, falamos, trouxemos, a vida veio aqui na igreja, ela se purificou, recebeu uma bênção, o emprego, a cura de uma enfermidade, a bênção num casamento, e nunca mais ela voltou para glorificar o Senhor. Não precisava nem glorificar, precisava viver na presença do Senhor. E Deus, ele tem uma bênção enorme, muito grande para nossas vidas. Às vezes achamos que estamos na presença do Senhor somente para sentar num banco, ouvir uma palavra, cantar um louvor. Mas a palavra, a bênção que Deus tem para nossas vidas é aquele jardim de qual Adão foi retirado um dia e que está preparado para que nós venhamos a voltar. Mas nós só vamos voltar se tivermos vida em nós mesmos. E quem é esta vida? Qual é esta vida? Jesus. A vida é Jesus. E se nós não tivermos ela dentro de nós, não dentro de nossas vidas, porque nós não temos vida. Nós só temos vida quando Jesus está dentro de nós. Quando comemos a carne, quando bebemos o sangue, aí nós temos a verdadeira vida. E aí um dia o Senhor vai olhar para nossas vidas e falar: está na hora, vem, volta para o teu jardim, volta para o lugar de onde eu te tirei, porque este lugar foi preparado para ti. Este lugar foi preparado para que eu, todo final de tarde, eu passe nele para falar contigo, para te abençoar, para conversar contigo. E assim será na eternidade, na cidade que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Nós vamos nos achegar, nós vamos nos assentar, nós vamos comer, nós vamos passear, vamos fazer tantas coisas. O Senhor estará lá, todo final de tarde ele estará lá. E aí, meu filho? Como é que foi o teu dia? O que você está precisando? Como está a tua alegria hoje? A coisa maior, melhor do que isso, sabemos que aquele que criou todas as coisas, a gente às vezes não tem noção do que é criar todas as coisas. A gente não tem noção do que é o poder do Senhor, do que Ele criou. Porque até o tempo que o tempo não existia para o Senhor. Até o tempo Deus criou para nós. E tudo o que foi criado nós veremos na eternidade de uma forma muito maior e muito melhor. Que nós possamos guardar isso em nosso coração. Que não somente o sangue jorrado sobre nossas vidas, mas o sangue que devemos tomar, viver, não somente o sacrifício, não ter somente o sacrifício para purificar a nossa vida, para nos dar uma bênção, mas que este sangue entre dentro de nós possamos nos apoderar da palavra, nos apoderar de Jesus, fazer de Jesus cativo dentro do nosso coração. Aí realmente teremos vida em nós. Amém. Louvor 208.